Muito bem. Salmo 127. Salmo de número 127. Nós vamos ler apenas por referência, porque nós vamos trabalhar outros textos, na verdade. Tá? Mas, por referência, nós vamos ler Salmo 127. Como hoje é o Dia dos Pais, mensagem direcionada para aquele que é pai e aquele que não é pai, vai aprender algumas coisas também. Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois ele supre aos amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. Que Deus abençoe a sua palavra linda. Queridos, nos dias de hoje, há uma carência muito grande de pais que cumpram os desígnios de Deus. Nós, ser pai não é algo, não deve ser, pelo menos não deve ser obra do acaso, mas sim uma escolha de Deus. Deus nos escolheu para a gente ser pai e a gente poder perpetuar a nossa descendência e prosseguir com a humanidade, né? Mas a todo pai, Deus tem dado desígnios, tem dado responsabilidades espirituais. E o que a gente muito vê em todos os âmbitos da sociedade é que muitos pais não estão mais se preocupando em cumprir esses desígnios de Deus. Hoje a gente vê muitas igrejas fracas, porque os pais não estão cumprindo as suas funções espirituais. É difícil hoje nós vemos um pai parar para ler a Bíblia com o filho, conversar sobre a Bíblia, conversar sobre Cristo, sobre Jesus. É muito raro. Isso se falando principalmente pelos pais da igreja, né? Hoje nós temos jovens aí envolvidos em drogas, sexo pré-marital, atividades ilícitas e uma série de outras coisas pecaminosas, simplesmente porque os pais não estão cumprindo as suas responsabilidades espirituais. A gente já cumprindo a nossa responsabilidade espiritual, já trabalhando muito em prol dos nossos filhos, orientando, conversando, falando, muitos não estão cumprindo. Imagine só quando a gente deixa de falar e deixa de agir, deixa de trabalhar a vida dos nossos filhos. É tempo de nós, como pais, percebermos a enorme responsabilidade que temos na formação da vida espiritual dos nossos filhos. É momento para os pais fazerem mais para os seus filhos do que apenas jogar bola ou praticar qualquer outra atividade com eles. É tempo de nós pais agirmos como gigantes espirituais na nossa família. Hoje nós vamos pensar sobre o tipo de pais que não precisamos ser e tipo de pais que nós precisamos ser. Na verdade, a gente, buscando na Bíblia, nós temos inúmeros pais que a gente não deveria ser e nem deveria imitá-los. E existem inúmeros pais que a gente deveria imitar.
Mas nós pegamos apenas 5, né, desses, para que haja ilustração. E tudo que nós vamos falar aqui agora serve não só para os pais, como também para as mães, e também para que os filhos tenham também uma dimensão na sua vida, tenham uma forma de pensar diferenciada na sua vida, quando os pais não alcançam esses objetivos, o objetivo de Deus. Os filhos, vocês que são filhos e que têm a sabedoria de Deus, que é ministrado, que lê a Bíblia, que está sendo pelo menos ministrado essa noite, você vai ter a condição até de ajudar o seu pai a agir melhor e diferenciado com você. Bem, primeiro nós vamos olhar os tipos de pais que não precisamos ser. Nós não precisamos ser tipo de pais que armam as suas tendas até Sodoma, como Ló fez. Gênesis 13:10 diz o seguinte: então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Ló escolheu para si a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Assim, se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa aqui é um breve relato da história da separação de Ló com Abraão, quando eles se apartaram um do outro. E quando chegou o momento da separação, Ló fez uma escolha visando o materialismo. Ele olhou e viu as campinas verdes, e é essa aqui que eu quero. E o que era seco e tal, Abraão ficou, né? Só que esse lado que era verdinho, que aparentemente seria muito confortável economicamente, não era o lugar ideal para se criar uma família, né? 2 Pedro 2,7, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele diz o seguinte: e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Verso 8: porque esse justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias sua alma justa com as injustiças das obras deles. Ou seja, Ló, ele, ao ver o comportamento do povo de Sodoma, né, Ló, ele já ficava angustiado, ele ficava incomodado, ele ficava, sabe, com o coração travado ali, e ao mesmo tempo, a gente começa a pensar como que os familiares, como que os filhos de Ló agiam, como é que os filhos de Ló estavam vendo as filhas, os filhos estavam vendo aquele comportamento errado, aquele ambiente pesado, aquele ambiente pecaminoso, cheio de prostituição, cheio de coisa que não prestava. Como é que eles estavam assimilando aquilo, né? Se Ló já estava incomodado, imagine só como é que ficaria os filhos ali. Se Ló era atormentado dia a dia por causa da maldade que o rodeava, pensa no efeito que aquela maldade trazia na mente dos seus filhos e da sua família. Era um ambiente inconveniente para a família viver, para uma família de bem viver. E o pior, meus queridos, que nos dias de hoje,
a gente quase que só o fato da gente estar nessa terra, a gente já está num ambiente inconveniente. Porque para todo lugar que você olha é iniquidade. Hoje a gente tem um celular na mão que lhe faz você ligado ao mundo. E o celular, ele pode ser para o bem, como pode ser usado para o mal. E o pior é que, como o nosso coração é enganoso, e o nosso coração tende na direção do mal, o que é que acontece? A gente tende mais a ver coisas que não prestam, a interagir com coisas que não prestam, do que com as coisas que são boas e que são sadias para o nosso espírito, o nosso ser. A gente tem uma tendência muito maior de comungar com o mundo do que de comungar com as coisas de Deus ali no nosso dia a dia, no nosso celular. Ou seja, o ambiente pernicioso não está lá fora como antigamente, não está mais lá fora, está na palma das nossas mãos. E pior, muitos homens maus se aproveitam desse ambiente para fazer as suas maldades. É através desse ambiente aberto aí que pedófilos estão captando as suas presas, né? Pessoas mais estão trabalhando a mente de outras pessoas, levando as pessoas para os caminhos piores ainda. Então, o ambiente em que nós criamos os nossos filhos precisa ser um ambiente diferenciado. Precisa ser um ambiente no qual a presença de Deus esteja com constância. A presença de Deus seja constante. E os nossos filhos precisam ver. Os nossos filhos precisam presenciar, experimentar isso, né? Hoje o que a gente muito vê é os ambientes dos lares com bebedeira, confusão, agressão, escândalo, prostituição e muitas outras coisas. Sabe? No Gênesis, no capítulo 19, narra a saída de Ló. Os anjos vieram para tirar Ló de lá de Sodoma, porque Deus ia destruir tudo. E pelo que a gente lê no verso 12, Ló tinha filhos e tinha filhas. Geralmente a gente só fala das filhas de Ló, né? Das filhas de Ló. Mas me parece que Ló, o que dá a entender aqui no verso 12 do capítulo 19 de Gênesis, é que ele tinha filhos e filhas. Olha o que diz aqui o texto, diz assim: então disseram os homens a Ló: tem mais alguém aqui? Teu genro, os teus filhos e as tuas filhas, e todos quanto tens na cidade, tira para fora deste lugar. E Ló, quando saiu da cidade, ele só levou as filhas, a esposa e as filhas. E o que é que a gente entende com isso? A gente entende que aqueles que Ló tinha domínio ainda, pegou pela mão e levou. E foi exatamente isso que o texto diz, que os anjos pegaram a mão de Ló, e Ló pegou na mão das suas filhas e levou, e a sua esposa foi atrás, acompanhando, né? Mas os filhos, os homens, que Ló não tinha mais domínio, o genro que ele não tinha domínio, esses ficaram e foram destruídos. Esses optaram pela vida má e a vida incorreta. Por quê? Porque viveram num ambiente esquisito à vontade de Deus. E eles optaram pelo mal, optaram em ficar. E só as filhas saíram porque Ló as tirou puxando com as suas mãos.
Então, meus queridos, nós estamos cercados e nós, pais, precisamos nos posicionar. Os ensinos dos pais precisam ser sobre a verdade de Deus. Os pais precisam aprender a ter amizade com seus filhos, a ser amigo dos seus filhos. Hoje em dia, muitos discursos, dos discursos duros, bater de frente, muitas das vezes não funciona mais. Hoje em dia é muito mais válido você ter amizade com seu filho e através da amizade você segurar o coração dele. Eu lembro quando o Lúcio saiu, nós estávamos em Oliveira dos Brejinhos e ele ia ficar em Barreiras, agora definitivo. Primeiro já começou em Botirama, né? A gente logo foi para Oliveira dos Brejinhos. E ele ia ficar em Barreiras para estudar, e precisava estudar, porque os objetivos dele eram objetivos grandes e lá em Oliveira dos Brejinhos não tinha escola. A escola tinha, mas não era suficiente. Então a gente resolveu, ele passou por ir, e antes dele ir, eu um dia chamei ele, sentei com ele no chão do quarto, nós dois sentados, e ali eu disse: não, filho, você vai orar e vai buscar a presença de Deus aqui. E ele orou, eu fiz questão que ele orasse, e depois disso eu disse: olha, eu quero que você me prometa que diante de Deus, você invocou a presença de Deus. Não foi? Foi. Então você vai me prometer aqui diante de Deus que você não vai se envolver com isso, com aquilo, tal. Cantei, veio a tudo para ele. Você me promete, prometa. Eu segurei o coração dele com amizade. Com amizade. Porque no IFBA e em todos os lugares que ele esteve, ele sozinho, um rapazinho, 15 anos de idade, ele teve a oportunidade de experimentar as piores coisas, de viver as piores situações. Teve oportunidade. Mas, uma vez nós conversando, ele disse que às vezes as coisas chegavam para ele, e quando as coisas chegavam para ele, ele se lembrava. Um dia ele sentou comigo no chão e fez aquelas promessas. Muitas das vezes, irmãos, a gente chegar com o pé nos peitos não resolve. A gente tem que chegar com cuidado e com inteligência para você conseguir conduzir o coração dos seus filhos no dia de hoje. Não precisamos ser pais que não disciplinam os seus filhos como fez Eli. 1 Samuel 2:12 diz o seguinte: ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. Verso 17: era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, eles faziam o que era mal. E Eli era sacerdote. Era o sacerdote ali, o sumo sacerdote, o principal. E ele não soube disciplinar os seus filhos. Seus filhos faziam o que queriam no altar do Senhor. Pintavam sete. Tanto que o povo começou a desprezar a oferta do Senhor. Porque eles pegavam lá, as pessoas estavam fazendo as suas ofertas, eles chegavam lá, pegavam um garfo e tiravam as carnes, escolhiam as melhores carnes e levavam para ele sem nenhum critério, sem o critério que deveria ter em Israel. E eles passaram a vida e não ouviram do seu pai que
existia um critério, existia regras a ser cumpridas. E em função disso eles faziam o que queriam e bem entendiam, porque o pai não os corrigia, não disciplinava. Eles nunca sentiram o peso da disciplina. E a disciplina precisa ter, irmãos. A gente ser permissivo, nós prejudicamos os nossos filhos quando nós somos permissivos demais. Porque muitos pais confundem a permissividade com amor. Não, eu amo tanto meu filho que eu vou deixar ele fazer besteira. E deixa fazer. Sabe? E isso é complicado. Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. O resultado da criança entrega a si mesma, sabe, sem disciplina, vai ser vergonha lá na frente. Vai ser vergonha dos pais, sim. Depois, no verso 17 ainda do capítulo 29 de Provérbios, diz assim: corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Ou seja, a gente vai ter prazer, a gente vai ter alegria quando nossos filhos estiverem formados, adultos, homens e mulheres. Nós vamos ter alegrias se a gente cuidar bem, se a gente planejar, se a gente, sabe, levá-los na direção correta. No futuro nós vamos ter uma resposta de alegria nas nossas vidas. Existe uma história de um homem, quando ele era menino, ele era muito travesso, ele aprontava. O cara aprontava de tudo. E tal, e os pais pegavam, batiam, nada. Nós chegou um tempo que o pai viu que não tinha mais jeito de corrigir aquele menino, bater no funcionário. Aí o pai chegou e pegou o filho, levou numa oficina que ele tinha no fundo da casa, e lá nessa oficina tinha uma tábua de madeira bem bonita, assim, toda envernizada. Aí o pai chegou e disse: filho, vai lá, pega aquela tábua. Aí o menino foi, pegou aquela tábua e vai lá também, pega lá aqueles pregos ali, pega um pacote de pregos. Olha só, para cada erro que você cometeu, a gente vai colocar um prego nessa tábua. O menino que pensava que ia apanhar mais uma vez, né? Qualquer prego na tábua é de boa, é tranquilo. Aí você se lembra no dia em que você matou aquele passarinho, aquele canário que eu tinha lá e tal, você com um estilingue, deu uma estilingada lá na gaiola e matou o passarinho. Lembro, pai. Pronto, põe um prego aí. Você se lembra quando você pulou o muro, foi na casa do vizinho, e chegou lá, pisou, destruiu os pés de alface do vizinho, e ainda foi lá e roubou um bocado de goiaba do vizinho? Lembra? Quantas goiabas você trouxe? Eu trouxe 5. E quantos pés de alface você destruiu? Eu destruí 10. Então são 10 com 5 são 15. Pega 15 pregos lá e toma os 15 pregos. E foi assim. Daqui a pouco a tábua estava de prego, que não tinha mais lugar para colocar prego. Aí quando chegou, você se lembra mais alguma coisa? Não, pai. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um trato. Cada coisa positiva que você fizer, cada coisa legal que você fizer, nós vamos chegar aqui e vamos tirar um prego desse. Se você fizer coisa errada, a gente vai botar mais um prego. E se você fizer uma coisa boa, você é que vai tirar um prego. E aí, esse menino achou interessante o negócio e foi. E quando chegou no dia seguinte: pai, hoje eu fiquei comportado na aula. Foi, meu filho, pega o martelo lá, vamos tirar aqui esse prego. E tirou um prego. No outro dia: pai, a professora hoje me elogiou porque eu fiz a tarefa e tal, como eu nunca tinha feito. Opa! Pega lá o pé de cabra, né, do martelo, vamos lá tirar mais um prego. E aí foi. E o cara foi transformando a sua vida. Foi transformando a sua vida, até que não havia mais prego nenhum naquela tábua.
Mas havia as marcas do prego ali. E dizia agora para essas marcas do filho, isso aí não tem como tirar, só tem um jeito de tirar essas marcas. Só Cristo pode tirar essas marcas de dentro de você. Da tábua não vai sair, mas de dentro de você, Cristo aqui. E esse menino entregou a vida a Cristo. E ele mudou a sua vida, ele se tornou um homem de bem. Por que eu estou contando essa história? Porque muitas das vezes, irmãos, a disciplina não precisa ser uma disciplina antiga, mas existem formas de disciplinas que você vai trabalhar a mente dos seus filhos, independente de determinadas repreensões que você poderia dar. Bem, os tipos de pais necessários hoje. Precisamos de pais hoje que seguem o exemplo de Enoque. Eu vou ser mais rápido em função da hora. Gênesis 5, 22 a 24 diz assim: andou Enoque com Deus, pois depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Em Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi um homem que andou com Deus. Enoque fez a diferença. Enoque, ele deu exemplo de um homem, como um homem deve andar nessa terra, andando com Deus. E ele foi tão especial que Deus o arrebatou, Deus tomou para si, sem passar pela morte. E é assim que nós precisamos ser. Homens de Deus, diferenciados, que assim possamos dar exemplos aos nossos filhos, de tal maneira que os nossos filhos vejam, olhem para nós e vejam que nós somos homens de Deus, diferenciados, homens de Deus, exemplos de homens de Deus, exemplo de fidelidade com Deus, exemplo para os nossos filhos. Se os nossos filhos nos verem como exemplo, eles vão seguir os nossos caminhos. A tendência vai ser eles serem semelhantes a gente. É uma continuidade da vida. O que os nossos filhos veem em nós, eles vão tentar imitar. Nós somos a referência, a primeira referência dos nossos filhos. Então a gente precisa ser homens de Deus, homens especiais, que andem verdadeiramente com Deus. Hoje em dia, a gente vê pais que não ensinam a Bíblia para os seus filhos, que não tem um comportamento de ensinar a Cristo, falar de Cristo, falar do amor de Jesus para os seus filhos. Eu gosto muito do estilo de criação dos judeus. Os judeus, o filho de um judeu, aos 4 anos de idade, ele é alfabetizado. E a partir dali, ele é alfabetizado e começa a aprender a ler a Torá, que é o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia nossa. Eles começam a aprender a ler, para ler a Torá e decorar a Torá. Aos 13 anos, o menino aos 13 e a menina aos 12. Né? A menina aos 12 tem o Bat Mitzvah. E os meninos são o Bar Mitzvah. Um é Bat, outro é Bar. E aos 13 anos, o menino participa do Bar Mitzvah, que é uma cerimônia no qual ele é considerado já de maior para exercer o sacerdócio. E eles começam ali a colocar em prática aquilo que eles aprenderam desde os 4 anos de idade. Os meninos são ensinados ali verdadeiramente
ali a religião judaica. Eles são ensinados ali desde pequenininho. No Islã também não é diferente. O Islã, eles são obrigados a decorar determinados textos do Alcorão. É lógico que os judeus, eles decoram todo o Pentateuco, decoram todo. Os muçulmanos não, algumas partes. Mas desde pequenos são trabalhados para isso. De sorte que nós precisamos tomar esse exemplo e começar a ensinar os nossos filhos, sim. Ensinar a palavra de Deus. Essa semana, a Matia estava aqui. E aí, naquela hora do dengue, que estava querendo dormir, aí na hora do dengue, eu quero dormir. Aí o pai, não, tá bom, né? Aí eu quero que meu avô me bote para dormir. Aí tá bom. Meu avô, você conta historinha para mim? Pronto. Peguei ele, sentei lá e fui contar a historinha da Bíblia. Fui contar a história da Bíblia a ele. Sabe? Colocar no coração. Se bem que o Marco mais Renato trabalham bem assim o coração dele, vai para a escola bíblica, sabe, ele está ali. Mas eu tive a oportunidade de contar a história de Branca de Neve, dos Três Porquinhos, de não sei o quê. Mas eu conto a história da Bíblia. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Isso é fundamental na criação dos nossos filhos. A gente fazer ele aprender desde cedo a vontade de Deus, quem é Deus, ensinar os nossos filhos. Precisamos de pais que sigam o exemplo de Noé. Noé, a palavra de Deus, diz lá em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Noé, ele salvou a sua família, ele protegeu a sua família. Deus avisou, vai ter dilúvio, tudo vai ser destruído. E tal. Lá ele diz a arca de Deus aqui, passou 120 anos construindo aquela arca, mas ele construiu. E quem foi naquela arca? A sua família, os seus. Ele protegeu os seus da destruição. Nós precisamos ser pais como Abraão. Gênesis 18:19. Porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Se Abraão tivesse falhado como pai, certamente ele não teria tido o título de pai de todos os que creem. Abraão, ele foi um exemplo de pai. E outra, e quando Deus disse para ele, não, me dá o seu filho, eu quero o seu filho em sacrifício. Ele, com todo o amor e com toda a segurança na promessa de Deus, ele foi lá e ofereceu o seu filho em sacrifício. Porém, o anjo não deixou com que ele culminasse o sacrifício. Só queria, era somente um teste ali para Abraão. E Abraão foi testado e foi achado um homem de fé. Nós precisamos ser homens de fé e mostrar aos nossos filhos a nossa fé. A gente conseguir vencer pela fé. A gente conseguir mudar as situações, as condições ao nosso redor pela fé. Nós precisamos ser exemplo de fé
para os nossos filhos. E por último, nós precisamos ser pais que seguem o exemplo de Josué. Josué, ele estava ali e o povo todo já mudando o seu procedimento, adorando outros deuses e querendo adorar outros deuses. Josué foi firme. Ele disse: olha, se vocês quiserem adorar outros deuses, é problema de vocês. O problema é de vocês. Vocês que vão receber, vão sofrer as consequências disso. Porém, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E esse tem que ser o funcionamento nosso. A gente servir ao Senhor, independente do que o mundo, do que as outras pessoas, das imposições que o mundo está colocando contra nós. Nós precisamos servir ao Senhor. E para finalizar, hoje é o Dia dos Pais, né? É um dia que nós separamos para a gente honrar aos pais. Né? Nós tivemos um almoço aqui, muito bom, graças a Deus foi muito bom. Não foi melhor porque alguns pais poucaram, mas foi muito bom. Né? Mas nós também queremos usar esse dia, ou melhor, devemos usar esse dia para nós avaliarmos a nossa paternidade, o nosso comportamento como pais. Diante daquilo que já foi falado, daquilo que foi colocado, a gente precisa analisar. Será que nós estamos sendo um tipo de pai, exemplo espiritual para os nossos filhos? Será que a gente está sendo exemplo espiritual? Né? Porque é o espiritual que faz a gente ter vitórias. Muita gente acha que vitória é só ter dinheiro, só ter condição de vida. Não. Vitória é você poder andar nessa vida de cabeça erguida e saber que você tem um Deus que luta por você e que cuida de você em todo tempo. Você está sendo esse exemplo espiritual para o teu filho. Estamos sendo agradáveis, pais agradáveis a Deus. E aqui está o grande segredo, irmãos. O grande segredo da gente ter vitória nesse sentido, vencer na vida para os nossos filhos. Quando você agrada a Deus em relação ao seu filho e você não agrada o seu filho. A gente não está aqui para agradar os filhos, mas a gente está aqui para agradar a Deus através dos nossos filhos. Sabe? E isso é muito sério. A gente viveu isso na nossa família, em diversos momentos. A gente viveu isso quando Marco ele abriu mão de um futuro, talvez promissor, para que a irmã tivesse a oportunidade de estudar e chegar onde chegou. Ele renunciou, não vou ajudar meu pai a sustentar a Bianca. Ele abriu mão. Nós vivemos isso quando a Bianca teve que ir para fora, estava longe da gente, em um lugar estranho, terra estranha, clima estranho, tudo estranho. Eu lembro de um dia e a gente se falava todo dia pelo Skype. E a gente via o rosto, e quando eu olhei para ela estava de um jeito que só esse espaçozinho aqui estava aberto, o resto tudo era edredom. E ela chegava para mim e dizia: pai, eu estou com muito frio. Ela sentia frio e nesse tempo a gente não tinha condições de comprar um aquecedor para ela lá. A gente estava sem condições de fazer isso. E a única coisa que eu fiz, eu e Cacilda, nós paramos e fomos orar, que Deus que aquecesse ele. Porque ela podia ter hipotermia, estava 4 graus abaixo de zero lá.
não é? Estranho, um clima estranho. E ela estava sofrendo muito com o filho. E nós orávamos, pedindo a Deus, enriqueça meu filho. Não deixa que ela tenha hipotermia nas suas irmãs. E Deus cuidava, Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. Eu lembro que um dia ela ficou doente e ela não quis falar para a gente. E ela adoeceu e chegou aí para o hospital e tudo. Ela não queria preocupar a gente. Mas uma amiga dela, eu estava sem conseguir falar e consegui ligar com a amiga dela e disse, ela está doente. Aí eu fiquei nervoso, preocupado, e tinha pouco dinheiro. E eu disse, Cacilda, vamos orar aqui, nossa filha precisa da gente, eu preciso ir lá. Ela está doente, eu preciso ir ver ela. E nessa a gente começou a orar, e Lúcio era pequenininho. De repente, Lúcio chegou perto da gente e disse, pai, Deus me falou para você entrar no site da Go agora. Aí eu peguei o computador, liguei o computador e tal, entrei no site da Go, que era a empresa que fazia. E cheguei lá, na hora que eu abri, foi justamente na hora que entrou uma promoção de viagem para Brasília, Santa Cruz da Serra, por R$250. E eu comprei ali na hora a passagem, comprei e tudo, e fui daqui a Santa Cruz da Serra, na Bolívia, por R$250. Fui e voltei com R$250 de passagem. Deus faz isso. Quando nós cuidamos dos nossos filhos em oração, quando nós estamos ligados, a gente está, e quando nossos filhos estão nos planos do Senhor, Deus cuida. Não pensa vocês que foi fácil para nós, eu e Cacilda, quando o Lúcio tinha 15, 16 anos, e ele em Barreiras, ele teve que ir para Barreiras, e ele ficava no final de semana, as pessoas onde ele estava na casa, as pessoas saíam, e ele ficava muitas vezes sozinho, e ele ligava, chorando, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. E eu olhava e dizia para Deus, Deus, como é que eu faço? O que é que eu faço, Deus? Eu estou aqui, não é porque eu quero, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Porque o Senhor está, mas meu filho está sofrendo, Deus. Meu filho está sofrendo. De repente, 10 minutos depois, ele ligava, pai, já estou bem, vou ali, vou sair, vou não sei aonde e tal, não sei o quê. Não estava assim, mas como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Mas nós sofríamos, nós chorávamos, mas a gente estava cumprindo o propósito de Deus. A gente estava cumprindo o que Deus tinha determinado para o ministério, para a nossa vida. A gente estava fazendo a vontade de Deus. A gente estava usando os nossos filhos para agradar a Deus. E Deus nos respondeu. Daí meu filho saudável, bem, nunca se envolveu com nada que me prestasse. A minha filha, saudável, bem, graças a Deus, protegido. Está aí meu filho, hoje, encaminhando-se para o ministério, que é uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida. Irmãos, sejam pais e exemplos espirituais para os seus filhos. E filhos, ajudem os seus pais. Muitos deles não têm esse conhecimento, mas você tem. Você pode ajudar a ser pais melhores, a orientá-los, a conversar, a dar um abraço, a dar um beijo, a reconhecer o quanto teu pai é valioso para você. Minha maior alegria quando chega no tempo de hoje
E meus filhos viram para mim e falam o quanto que a gente tem sido importante para eles. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. É uma sensação de missão cumprida. Missão cumprida. Foi fácil? Não. Foi duro. Foi difícil. Mas Deus sempre esteve conosco. E hoje nós continuamos a viver. Faça mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos, Senhor, agradecer, Deus, pela vida dos pais, ó Deus, principalmente os pais da tua igreja e aqueles que estarão ouvindo, ó Deus, essa mensagem através da internet. Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, que o Senhor os capacite a nós, pais, a fazer o que é certo, a fazer o que é melhor para os nossos filhos, a nós nos sacrificarmos, se for necessário, nós nos sacrificarmos pelos nossos filhos, mas que principalmente, Deus, ensina a nós como pais, agradarmos ao Senhor através dos nossos filhos. Fica conosco, Senhor, com a tua igreja, abençoe a tua igreja, ó Deus, grandemente, ó Deus, que essa igreja tenha sucesso, tenha progresso, e que os pais dessa igreja sejam pais diferenciados neste lugar. Fica conosco, Deus, orando no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.